Senhor, estou tão cansada, tão amargurada, preciso de ti, meu Senhor. Me sinto sozinha, não como há dias, estou pra morrer. Oh Senhor, dá-me um filho, um lindo menino, que seja só meu. Mesmo imersa em dores, o darei a ti. Oh Senhor, mantenho a promessa, apenas não peça pra eu não chorar. Te entrego minha doce criança, e que mesmo estando na infância, que ele aprenda a te amar. Eu não guardo partes, eu me entrego a fundo, pois mais certo que meu mundo é a certeza do meu Deus. Me sinto completo e incompreensível, na certeza do invisível. Deixo tudo que é meu e entrego minha doce criança, e sei, mesmo estando na infância, Samuel vai te amar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Amém. Ao teu lado quero estar e segurar a tua mão, como um filho que está aprendendo a andar, sem ter medo de cair. Mas se isso vier acontecer, você vai me levantar e me pôr de pé, bem seguro, Bem seguro, eu estarei em teus braços, confiarei. Na sombra de tuas asas eu encontro descanso, e me refrigero ao beber de tua água. Eu mato a minha fome e sede do teu Santo Espírito, só em ti, meu Senhor. o meu Senhor, Só em ti, meu Jesus. meu Jesus. Eu posso confiar.
estar e segurar a tua mão, como um filho que está aprendendo a andar. Sem ter medo de cair, mas se isso vier a acontecer, você vai me levantar e me pôr de pé. Bem seguro, eu estarei em teus braços, confiarei. Na sombra de tuas asas eu encontro descanso e me refrigero ao beber de tua água. Mato a minha fome e sede do teu Santo Espírito, só em ti, meu Senhor. Meu Senhor, Só em ti, meu Jesus. meu Jesus, Eu posso confiar. na sombra de tuas asas eu encontro descanso e me refrigero ao beber de tua água, e mato a minha fome e sede do teu Santo Espírito. Só em ti, meu Senhor. Só em ti, meu Jesus, Jesus. Eu posso confiar. Posso Eu posso descansar na sombra de tuas asas. Estou bem seguro, Bem seguro, bem seguro. Eu posso confiar em meu Jesus. Amém. Que maravilhoso é podermos louvar o nome de Deus. Por isso estamos aqui. Quero te convidar a cantar um hino que creio que muitos aqui conhecem, que fala da nosso desejo de estar mais perto de Deus, mas de deixar que a luz dele entre em nossa vida. Hino de número 184, deixa a luz do céu entrar. Aí eu quero convidar para que as mulheres comecem cantando. As mulheres vão começar essa estrofe, depois os homens vão se juntar, bem forte. Mulheres. Tua ceia foste a salvação fluir, tem desejo de escuridão banir. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz Muito do lindo. céu Os homens juntos, cantemos bem forte. entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Agora os homens começam cantando a estrofe. Cristo, a luz celeste, quer morar em ti, para iluminar o teu caminho aqui. Sempre do pecado, coração limpar. Deixa a luz do Mulheres e céu homens, todos juntos, entrar. um grande coral, cantemos. Deixa a luz do céu entrar.
Todos juntos na última estrofe. Que alegria andar no brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar. Quem souber, cante em vozes. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Maravilha. E ainda nesse espírito de adoração, te convido a ficar em pé para cantarmos esse outro hino, tão conhecido quanto, talvez até mais. Hino de número 469. Ó que esperança. O hino oficial das nossas crenças. Cantemos bem forte, todos juntos. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos, que Jesus nos dá. Somente a igreja. Maravilha. Todos juntos? Pois aguardamos o Senhor. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez estarmos em tua santa casa para te adorar. Pedimos, Senhor, que limpe nossa mente e nosso coração, que possamos ser iluminados, inspirados pelo teu Santo Espírito. Pedimos, Senhor, a tua presença e a tua bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Coube a mim apresentar o privilégio de apresentar a nossa oradora desta manhã, professora Zuleide Thomas. A professora Zuleide é líder do Ministério da Mulher e também da área feminina da Associação Ministerial, da Associação Bahia Central, campo do qual nós fazemos parte. A professora tem liderado muitos projetos junto com as mulheres aqui do nosso campo. Inclusive, alguns congressos já aconteceram aqui, né? No campus da Faculdade Adventista da Bahia, e os congressos têm sido sempre uma bênção. E a professora Zuleide já esteve conosco em outras ocasiões, acompanhando os nossos projetos. Antes de entregar a palavra à professora Zuleide, eu gostaria de convidar a Vanessa aqui à frente. Nos últimos, na verdade, por mais de um ano e meio, a Vanessa liderou o Ministério da Mulher aqui na nossa igreja. Nós estamos em um momento de transição agora, para uma nova liderança, mas nós queremos aqui publicamente agradecer, Vanessa, o seu empenho, a sua dedicação, também da sua equipe, a Jaque, que era a sua vice, e toda a equipe do Ministério da Mulher, que trabalhou de maneira bonita aqui na igreja, fizeram coisas extraordinárias. Nossa gratidão, que o Senhor continue abençoando a você e também ao Daniel, para que o ministério de vocês seja cada vez mais lindo. Muito obrigado, Vanessa. Nós estamos nesse tempo aí de transição, e em breve nós vamos apresentar a nova equipe do Ministério da Mulher e de outros ministérios também, que estão também nesse tempo de transição. Então, no retorno do semestre, tem muita coisa boa, muitas novidades, muitas bênçãos para compartilhar com a igreja. Eu também não poderia deixar de agradecer a Vanessa e toda a equipe, que durante esse tempo
no qual toda a equipe se dedicou, né, de maneira tão intensa e abençoou muito a igreja do IAN e as mulheres do IAN. Então, que Deus continue abençoando a sua vida e a vida da Jaque, da Wilma e todas as meninas que fizeram parte desta equipe. Eu também quero agradecer, é um momento de agradecer a equipe, porque nada do que a gente faz é sozinho, os Leide sabe disso. Eu gostaria de agradecer imensamente as meninas que estão aqui da equipe do MM. Sem vocês, nada teria sido possível. E que Jesus continue abençoando a vida de cada uma de vocês, guiando, e que todos os dias da nossa vida nós possamos ser instrumentos nas mãos do nosso Deus. Amém. É um privilégio estar nesta manhã, neste dia especial para o Ministério da Mulher. Não sei quantos sabem, mas hoje, dia 2 de junho, em toda a divisão sul-americana, comemora-se o Sábado Missionário da Mulher Adventista. Então, esta é uma data oficial, né, no qual todas as igrejas da divisão sul-americana, nos 8 países, estão abordando um tema igual, e no qual as mulheres, de maneira especial, são chamadas a entender que todas nós somos missionárias, né? No nosso lar, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, enfim. Onde quer que estejamos, homens e mulheres, todos nós somos chamados a compartilhar a palavra de Deus, compartilhar a mensagem do Evangelho a toda criatura. Então, Sábado Missionário da Mulher Adventista. Ao longo do ano de 2017, a ULB, a União Leste Brasileira, na sua liderança feminina, destacou um lema muito especial para que todas as mulheres em todas as igrejas de Bahia e Sergipe usassem como inspiração. E eu creio que aqui também, que foi a inspiração da figura de Esther, da rainha Esther. E durante todo o ano 2017, nós analisamos, meditamos, nos inspiramos em Esther, e percebemos que nós podemos agir como Esther, mesmo vivendo em pleno século 21. Neste ano de 2018, há uma ênfase muito especial, e eu gostaria de dizer para toda a igreja que o Ministério da Mulher não está focando mulheres apenas, mas toda a igreja. Quando nós falamos, o Ministério da Mulher trabalha também em prol da igreja, assim como todos os outros ministérios. Afinal, nós somos ministérios integrados, nós temos um único alvo, que é pregar o Evangelho. Comunhão, relacionamento e missão. É o objetivo de todas as áreas. Então, hoje pela manhã, eu quero falar para toda a igreja. Não vou especificar mulheres, mas todos nós como filhos e filhas de Deus. Neste ano de 2018, a ênfase é na presença do Rei. Todos nós vivemos, ou devemos lembrar, que nada do que fazemos, né, na nossa vida, onde estamos, o que pensamos, tudo está bem patente aos olhos do nosso Senhor, do nosso Deus Criador. Então, isso deve despertar em nós reverência, respeito, o desejo de andar com disciplina, com cuidado, com obediência diante do Senhor. Essa é a ênfase para todo o ano de 2018. Mas nesta manhã, eu quero enfocar um outro aspecto. Nós vamos meditar rapidamente nesses minutos no qual nós temos para refletir na palavra de Deus nesta manhã sobre o poder que a presença de Deus traz para a vida de todo crente, de todo aquele que crê. O que a presença de Deus pode fazer na minha e na sua vida. E começando nesta manhã, o nosso texto-chave desta manhã está em Êxodo 33, 14.
Lá nós lemos o seguinte: o Senhor respondeu: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Em que contexto o Senhor proferiu essas palavras? Muito bem. Em muitos exemplos da Bíblia, nós vemos de como a presença de Deus dá poder aos seus filhos. E um dos exemplos mais fortes, mais intensos e mais emocionantes nós temos na vida de Moisés. A partir do capítulo 32, nós lemos um episódio muito marcante na história do povo de Israel. Após 40 dias no monte, quando Moisés esteve diante do Senhor, recebeu as orientações, recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, Moisés, então, demorou muito, foram 40 dias. E a Bíblia diz em Êxodo 32, verso 1, que o povo achou que Moisés estava tardando demais. O povo achou que Moisés estava demorando muito. E então pediu que Arão fizesse um bezerro de ouro. Mas o Senhor ouviu, o Senhor viu, e diante daquela atitude rebelde, o Senhor Deus disse a Moisés que não iria mais com o povo. O Senhor disse a Moisés que o povo era um povo de dura cerviz, um povo obstinado, um povo muito teimoso e desobediente, mas que ele iria enviar o seu anjo, porém ele, o Senhor, não iria mais com aquele povo. E ele disse: esse povo vai sozinho para a terra que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, mas eu não vou convosco. Isso está em Êxodo 33, verso 3. O Senhor então disse: sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz. Moisés ouviu aquelas palavras do Senhor, e Moisés então clamou. Ele percebeu que ele não teria condições de conduzir aquele povo sem a presença do Senhor. Ele percebeu de que sem a presença de Deus em sua vida seria inútil ele se esforçar, se empenhar. Os desafios eram muito grandes. E ao falar face a face com o Senhor, ele então expressou o que está em Êxodo 33, verso 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Moisés estava dizendo: Senhor, sem a tua presença eu não posso dar um passo em segurança. Senhor, se o Senhor não for comigo, o que é que eu vou fazer? Senhor, vá comigo, porque o Senhor é quem me dá a segurança. Moisés sabia que a presença de Deus é que fazia com que a nação de Israel fosse diferente de todas as outras nações. A presença do Senhor é que fazia a diferença. Sem a presença do Senhor, eles seriam iguais a todos os outros povos. O que seria deles sem a presença do Senhor? O mesmo se aplica à nossa igreja e a cada indivíduo hoje. O que será de nós sem a presença do Senhor? O que seremos? O que será da igreja sem a presença do Senhor? É a presença do Senhor que faz a diferença na minha e na sua vida. É a presença do Senhor que nos leva, que nos guia, que nos orienta. É a presença do Senhor que coloca em nós o desejo de obedecer à sua vontade. Sem a presença do Senhor, estamos perdidos. Para onde vamos? Moisés não estava preocupado sobre como as outras nações iriam dirigir o seu povo, não estava preocupado com os outros exércitos. Para ele, todo o desespero veio à sua mente. Se o Senhor não for
conosco, o que faremos? O que eu farei como líder desse tão grande povo se o Senhor não estiver comigo? Nada posso fazer. Essa atitude de Moisés nos faz lembrar o Salmo 20, verso 7, quando Davi exclamou: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Moisés insistiu tanto porque ele sabia que o Senhor foi quem abriu o Mar Vermelho, foi o Senhor que libertou o seu povo. Moisés conhecia o Senhor porque ele andava com o Senhor. Moisés conhecia Deus face a face. Ele sabia que o Senhor era a sua única garantia de sucesso, de vitória. E o Senhor, em sua infinita misericórdia, ao ouvir Moisés, o Senhor, como é bondoso, maravilhoso, o Senhor então respondeu a Moisés, ainda, capítulo 33, verso 14. O Senhor então disse: a minha presença irá contigo e te darei descanso. Já pensou como Moisés tranquilizou-se, como seu coração ficou em paz quando o Senhor disse: a minha presença irá contigo, eu vou te dar descanso, Moisés. Ou seja, o Senhor disse, em outras palavras: Moisés, acalma seu coração, eu vou com você, fique em paz. E o mesmo Senhor diz para cada um de nós hoje, quando nós estamos no auge do desespero, da falta de perspectiva, quando nós estamos em dúvida, quando nós nos sentimos sozinhos, quando nós não sabemos o que fazer da nossa vida, o Senhor diz para você e para mim, como já disse muitas vezes: eu vou com você, descanse. Essa promessa o Senhor também nos fez através de Jesus, lá em Mateus 11, 28, quando ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor está desejoso de nos dar descanso, de nos dar alívio. Quando nós olhamos para o mundo que nos cerca, para as coisas que nos surpreendem a cada dia, são notícias que nos deixam angustiados, nós não sabemos, Senhor, o que vai ser deste mundo, o que vai ser das crianças, Senhor, o que vai ser do nosso país. O Senhor diz que devemos descansar nos braços dEle, devemos ir a Ele, pedir que Ele esteja conosco. Ele vai aliviar as nossas angústias. Ele vai nos dar descanso diante das angústias que assolam a cada um de nós. Em especial, nesses tempos em que vivemos. Mais do que nunca, nós precisamos da presença do Senhor. Além do reconhecimento de Moisés, de que ele não era nada sem a presença do Senhor, embora tivesse, através da bênção de Deus, tido o privilégio de falar com o Senhor face a face, Moisés sabia que dele mesmo ele não tinha capacidade nenhuma. E ele era tão humilde, ele era tão manso, como diz a Bíblia, que eu quero destacar um aspecto que, como cristãos, nós também devemos observar nesse exemplo que Moisés nos deixou. A sua atitude. O Senhor disse para ele: eu não vou, o povo é um povo de dura cerviz, esse povo teimoso, desobediente. Mas Moisés se incluiu. Moisés não considerou que ele era melhor do que o povo teimoso, desobediente. Moisés se incluiu naquele povo também. Ele não disse: ah, Senhor, é verdade, esse povo é muito teimoso, esse povo tira a minha paciência, esse povo obedece num dia, desobedece no outro. Moisés não disse nada disso. Moisés falou para o Senhor, em Êxodo 34, verso 9.
ele intercedeu pelo seu povo. Mas ele não somente intercedeu como sendo melhor que o povo. Sim, Senhor, é verdade. É verdade, esse povo é assim mesmo. Não. Ele, no verso 14, ele disse assim: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Moisés não disse, perdoa, Senhor, o pecado deste povo. Moisés disse, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa iniquidade, toma-nos por tua herança. Moisés entendeu que ele era humano, pecador, assim como todo o seu povo. Assim como o povo, ele também precisava, carecia da misericórdia do Senhor. Ele carecia, ele necessitava da presença do Senhor na sua vida. Essa é uma lição para nós. Muitos, quem sabe, pensam assim: fulano é um pecador, né? Fulano faz isso, fulana faz aquilo. Esse povo que vive aprontando, esse povo. E muitos de nós nos consideramos, talvez, assim, superiores uns aos outros, ou mais santificados que uns ou outros. Mas o exemplo de Moisés deve nos ajudar a fazer uma análise da nossa vida espiritual. Moisés, a Bíblia diz que foi o varão mais manso que já existiu. Moisés teve o privilégio de falar com o Senhor, conversar com Deus como seu amigo, face a face. Mas Moisés não se achou melhor do que ninguém, porque ele tinha esse único privilégio, que era só dele. Moisés se incluiu, eu, Senhor, também faço parte desse povo, eu sou pecador, perdoa a nossa iniquidade, a minha, a deles, a nossa. Nos tome por sua herança, não tome somente a mim, tome todos nós, porque eu sou igual ao meu povo, eu sou tão pecador quanto o meu povo. Essa característica de Moisés deve ser um exemplo para a nossa vida hoje. Pedir a Deus, Senhor, limpe minha mente, o meu coração. Me ajude a ser misericordioso, misericordiosa com o meu próximo. A não ser agressivo com as palavras, a não fazer julgamentos, porque a sua palavra diz que eu não devo julgar ninguém, que eu sou tão pecador quanto qualquer um. Nós vemos hoje uma intolerância em muitos aspectos da sociedade, e infelizmente também no meio dos cristãos. Há uma intolerância enorme hoje entre os cristãos. Nós contemplamos muito isso nas redes sociais, mas sabemos que as redes sociais são reflexos, né, daquilo que acontece na nossa sociedade, só está mais visível. Então, que possamos prestar atenção aos exemplos que a Bíblia nos dá, e que o exemplo de Moisés, a influência que ele deixou, possa servir para nós reavaliarmos as nossas atitudes, o nosso pensamento, como servos de Deus, que sejamos mais acolhedores e amáveis uns com os outros, mais tolerantes, mais misericordiosos. E sabe, queridos irmãos, querendo ou não, nós vivemos em um mundo onde nós deixamos influências para o bem ou para o mal. Mas o que nós percebemos é que aquelas pessoas que clamavam pela presença de Deus em suas vidas, elas deixaram influência que perdura até hoje. Nós vemos isso quando nós lemos Hebreus 11, que fala sobre os pais da fé, não é? Os heróis da fé, e tantos outros personagens da Bíblia. Qual a diferença entre eles e nós? Eles viveram há muito tempo atrás, porém eram humanos como nós. Eles escolheram clamar pela presença de Deus em suas vidas. E a presença do Senhor fez a diferença na vida deles. E eu quero citar alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu gostaria de citar nesta manhã
é o exemplo de Abraão. Sabemos que Abraão saiu de uma terra idólatra e ele foi chamado por Deus e foi peregrinar. Ele era um nômade, né? Peregrinou por muitas terras, em terras onde nunca havia pessoas, ele não encontrava talvez pessoas que eram adoradores do Deus do céu. E um dia, alguns personagens que não eram adoradores do Deus de Israel, eram idólatras, e que a Bíblia chama de ímpios, um rei ímpio chamado Abimeleque e também Ficol. Lá no capítulo 21, verso 22 de Gênesis, nós lemos uma expressão que foi feita por Abimeleque e por Ficol. Eram pessoas idólatras, não eram pessoas que conheciam ainda ou haviam decidido adorar o Deus do céu. E eles então observaram a vida de Abraão. Eles prestavam atenção em tudo que acontecia. Eram vizinhos, Abraão passava, eles observavam. E provavelmente Abraão não dizia uma palavra, talvez fosse educado, mas só através das atitudes de Abraão e do que eles contemplavam na vida de Abraão, eles perceberam que Abraão era uma pessoa especial. E eles reconheceram que havia uma influência divina sobre Abraão. E essa influência só podia ser o Deus dele, o Deus de Abraão. E lá no texto de Gênesis 21, 22, nós lemos assim: Abimeleque e Ficol disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Eles perceberam que a vida de Abraão só podia refletir a presença de um ser sublime, divino, o Deus de Abraão. E eles então exclamaram: nossa, Abraão, Deus é com você, Deus abençoa tudo que você faz. Mas Abraão tinha um segredo, e o segredo já tinha sido revelado em Gênesis 17, verso 1. O segredo de Abraão, o segredo para a influência maravilhosa que Abraão tinha sobre os seus vizinhos, está na orientação que Deus lhe deu. Quando Deus disse: anda em minha presença e ser perfeito. Abraão escolheu andar na presença do Senhor. Abraão escolheu pedir a presença do Senhor cada dia na sua vida. E a presença do Senhor na sua vida fez a diferença nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu modo de viver. E eu fico pensando, nós vivemos em uma época que as pessoas, a sociedade de maneira geral, não está preocupada no que você diz ou com o que você diz. A sociedade está preocupada com o que você faz, com seus atos, para ver se você e eu somos coerentes com aquilo que nós professamos. As pessoas querem a prática. As pessoas estão cansadas da teoria: eu sou cristão, mas não ajo como cristão. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós, no nosso dia a dia, possamos nos lembrar de que para termos uma influência marcante na vida dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas, né, de faculdade, dos nossos colegas de escola, enfim, dentro da nossa própria casa, nós precisamos ter uma influência benéfica, uma influência marcante. Em especial, os pais têm que lembrar que a sua influência vai marcar para sempre a vida dos seus filhos. Então, devemos clamar ao Senhor para que nos ajude a andar cada dia na presença de Deus, que a presença de Deus se faça em nosso viver, para que possamos marcar vidas de forma positiva. Nós temos ainda Josué. Josué, quando teve que substituir Moisés, ele teve medo. É claro que quando você se sente sozinho, você tem medo, especialmente diante de algo
é que é um desafio para a sua vida, para a minha vida. Mas o Senhor confortou a Josué. Nós lemos em Josué, capítulo 1, de 5 a 6, que o Senhor, então, garantiu que a sua presença iria com ele. E disse: Josué, seja forte, seja corajoso, porque eu vou com você, eu estarei com você por onde quer que você andar. E a presença de Deus garantiu a Josué muitas e muitas vitórias. Jeremias, quando foi enviado por Deus para pregar a palavra do Senhor, transmitir uma profecia do Senhor, ele teve medo, porque o país se virou contra ele, ou se viraria contra ele. Mas lá no livro de Jeremias 15, 20, o Senhor garantiu a sua presença e disse assim: eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles. Amém? Essa promessa de Deus para Jeremias é a mesma que Ele faz para mim e para você hoje. Se você tem algum desafio, se você está temeroso, temerosa diante de alguma situação que você não consegue enfrentar, lembre-se, o Senhor promete: eu estou contigo para te salvar. O Senhor é fiel e a sua palavra não passa. Nós sabemos que tudo pode passar, mas a palavra do Senhor não passará jamais. Então, as promessas do Senhor, elas, não é? Elas passam através do tempo, elas permanecem através do tempo. E elas são tão fiéis hoje quanto foram no passado para aqueles servos com os quais o Senhor falou diretamente. Ele deixou essas promessas na sua palavra. Isaías, nós lemos no capítulo 6 de Isaías, que Isaías se encontrou com o Senhor, se encontrou na presença de Deus quando ele estava no templo, diante do altar. Quando ele estava diante do altar, que contemplou os querubins, aquele ambiente sublime, ele então percebeu que ele era um impuro, um iníquo. Senhor, eu tenho lábios impuros. Mas o Senhor mandou que o querubim viesse, tocasse em seus lábios e o purificou. E ele então se sentiu apto a sair e a pregar a palavra do Senhor. Isso me faz pensar, hoje nós temos a mesma realidade de Isaías. Quantos de nós não temos lábios impuros? Quantos de nós não temos uma mente que precisa ser transformada? Quantos de nós não temos o hábito de falar palavras que não são apropriadas para um cristão? Às vezes a gente vê jovens, não é? Que são do povo de Deus, usando termos que não são apropriados. Então, que não são adequados, não dão um bom testemunho para as pessoas de fora, ou seja, não fazem a diferença. O que o mundo quer é ver a diferença. Então, se você quer fazer a diferença onde você está, onde você vai, se você quer ser diferente, representar Deus de maneira digna, diante, né, dele, como estamos todos nós, devemos pedir, suplicar a presença de Deus como Isaías: Senhor, eu sou impuro, vivo no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor, em sua misericórdia, o purificou e Ele também pode nos purificar. A presença de Deus nos purifica, nos limpa, nos prepara para a missão de pregar o Evangelho. Quando Jesus disse que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, Ele sabia que por nós mesmos nós não temos condições, afinal nós pregamos até sem palavras, mas se nós clamamos pela presença do Senhor, por sua capacitação, Ele pode nos capacitar, nos purificar. E por último, eu queria citar o exemplo de Raabe. Raabe, como todos nós já ouvimos falar, é uma mulher que é mencionada na Bíblia, no livro de Josué, como uma prostituta que vivia em Jericó. Essa mulher demonstrou a sua crença no Deus de Israel de uma forma tão
intensa, mesmo sem conhecê-lo. A Bíblia diz que ela não era, lógico, ela não era do povo de Israel. Ela morava em Jericó, era uma prostituta. Mas ela era uma pessoa que tinha o coração aberto. E o Senhor conhece os corações. A palavra do Senhor diz que Ele sonda os corações, não importa onde seus filhos estejam. E Deus fez com que ela ouvisse, ela ouviu falar. Ela ouviu histórias sobre os grandes feitos do Deus de Israel. Ela ouviu sobre os milagres que o Senhor havia feito para libertar Israel. Ela ouviu sobre a abertura do Mar Vermelho. Ela ouviu como o povo ganhava aquelas guerras, como o povo obtinha vitórias, porque o Deus de Israel estava com ele. E ela então conhecia esse Deus de ouvir falar. E quando aqueles homens que foram enviados como espias chegaram diante dela, ela os encontrou, né, invadindo lá o muro de Jericó. Ela percebeu que eles eram diferentes, que eles eram do povo de Israel. E o que mais me impressiona é que a fé dela era tão intensa que ela acolheu aqueles homens. Ela os acolheu, ela os protegeu. Mas tem também um outro aspecto. Aqueles dois homens, aqueles espias, tinham tanta consciência da responsabilidade que eles tinham, como tendo sido enviados por Deus, enviados do povo de Deus. Eles sabiam quem eles eram. E quando eles encontraram aquela mulher, que eles perceberam que era prostituta, eles tiveram uma atitude tão digna, tão correta, tão coerente. Eles a respeitaram de uma forma tão perfeita que ela se sentiu que poderia acolhê-los em sua própria casa. Isso nos traz uma lição também. Hoje, como cristãos, será que nós passamos confiança para as pessoas que estão lá fora, ouvindo falar do Deus de Israel e esperando a oportunidade para conhecê-lo mais de perto? E muitas vezes terminam sendo decepcionados pelo próprio povo desse Deus, ou pelo menos que se diz fazer parte desse Deus. Acontece muito, nós sabemos. Quantos testemunhos terríveis nós temos visto através da mídia de pessoas que se dizem líderes, líderes religiosos, praticando atos terríveis que denigrem a palavra de Deus. Nós devemos clamar ao Senhor para que a nossa vida seja coerente, para que através do nosso viver, da nossa influência, nós possamos marcar a vida de pessoas que estão ansiosas para conhecer mais de perto o Deus de Israel. Lembremos que as nossas marcas, as marcas que nós deixamos, elas permanecem muitas vezes para sempre e podem aproximar alguém do Deus de Israel ou essas marcas podem afastar para sempre alguém dos caminhos do Deus de Israel. Que Deus tenha misericórdia de nós. Finalizando essa reflexão, eu quero dizer o seguinte, irmãos. A palavra do Senhor, como nós vimos, garante que o Senhor quer estar conosco, o Senhor promete estar conosco, o Senhor quer ter a sua presença em nosso meio, como igreja, mas também dentro de cada um de nós individualmente. Mas a palavra do Senhor também diz que a presença de Deus é condicional. A presença de Deus é condicional. E eu gostaria de refletir com os irmãos sobre um episódio que está em 2 Crônicas 14, de 11 a 12. Você pode anotar, pode ler depois, 2 Crônicas 14, de 11 a 12. Nesse texto, nós lemos um pouco sobre o rei Asa. O rei Asa
ficou com muito medo de enfrentar um gigantesco exército formado por 1 milhão de etíopes. E ele viu que ele ia ser esmagado junto com seu exército. E a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor. Ele clamou pedindo: Senhor, vá conosco. Senhor, além de ti não há quem possa nos socorrer. Isso está em 2 Crônicas 14, 11 a 12, essa oração do rei Asa. E ele disse: ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti nós confiamos. E então Deus, em sua infinita misericórdia, atendeu e concedeu a vitória ao rei Asa. Quando ele terminou e voltou vitorioso para o meio do seu povo, a Bíblia diz que o Senhor enviou um profeta chamado Azarias. E Azarias, então, transmite a Asa a mensagem do Senhor, que está em 2 Crônicas 15, de 1 a 4. E a mensagem do Senhor diz assim: ouvi-me, Asa, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Nós vemos que Deus respeita as nossas escolhas. Deus não força a sua presença na vida de ninguém. O Senhor nos concedeu o livre-arbítrio. E Ele é maravilhoso, porém misericordioso e grandíssimo em perdoar. E Ele promete o que Ele disse: se nós nos voltarmos para Ele, Ele se voltará para nós. Nós vemos que muitas famílias hoje carecem da presença de Deus. Nós nos deparamos com uma sociedade que está doente. De maneira especial, o lar destruído tem provocado, como consequência, inúmeros problemas sociais. E nós sabemos que muitas famílias que passam por angústias esquecem de clamar pela presença de Deus. E o Senhor está disponível. O Senhor quer habitar o seu lar. O Senhor quer abençoar a sua e a minha família. O Senhor quer transformar. O Senhor quer dar uma nova perspectiva de vida mais feliz. O Senhor quer que nós clamemos por sua presença. Ele quer transformar. E Ele promete em Jeremias 29, 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Promessa do Senhor, as promessas do Senhor são infinitas, garantindo a sua presença. Mas o Senhor respeita a individualidade. Porém, Ele sabe que se nós escolhermos suplicar por sua presença, nós seremos muito mais felizes. Vemos ao longo de toda a história, as histórias da Bíblia, ao longo de todas as narrativas bíblicas, que depois que o homem pecou, Deus nunca abandonou o homem à sua própria sorte. Nós vemos em todos os relatos bíblicos que, embora o pecado nos separe de Deus, Ele sempre tomou a iniciativa em promover oportunidades para que nós, seres humanos, possamos desfrutar do privilégio da sua presença. O Senhor sempre tomou a iniciativa. Deus nunca nos abandonou à nossa própria sorte. Deus é maravilhoso e o anseio dele em garantir a sua presença em nossas vidas é porque a presença de Deus pode proporcionar salvação, descanso, esperança, que é o que o mundo mais precisa. A presença de Deus pode proporcionar alegria, proteção, segurança, e pode responder às maiores dúvidas e às nossas maiores inquietações. A presença de Deus pode preencher o vazio da alma de muitos que padecem sem esperança. Fiquei muito sensibilizada há uns dias atrás, há umas semanas atrás, quando no jornal falou do suicídio de um jovem músico
sueco, jovem, riquíssimo, tinha tudo. E a família disse assim, ele estava lutando há muito tempo com problemas existenciais. Assim como ele, nós vemos uma onda de pessoas que estão depressivas, angustiadas, buscando preencher o vazio de suas vidas. E nós, eu e você, nós conhecemos o segredo para que esse vazio de muitas vidas seja preenchido. Nós sabemos qual é a solução para muitas vidas. E o que nós estamos fazendo em relação a isso? Quais são as marcas, quais são as influências que nós estamos deixando? Será que nós estamos preocupados com as outras pessoas? Com pessoas que morrem, que vivem sem noção do que fazer de suas vidas? Quando nós temos a resposta, nós temos aqui a palavra de Deus. Nós somos chamados não somente para viver a palavra de Deus, não somente para viver na presença de Deus, não somente para termos a presença de Deus. Nós somos chamados também para compartilhar a presença de Deus, a certeza da presença de Deus com aquelas pessoas que precisam conhecê-lo mais de perto. Não é fácil. Deus deseja que essas pessoas saibam que Ele é aquele Deus de amor, aquele Deus de compaixão, aquele Deus que acolhe. E nós também, como filhos e filhas desse Deus, devemos deixar no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso caminhar, onde quer que nós estejamos, devemos pedir, Senhor, me ajude a deixar marcas de uma influência positiva, de uma influência que faça com que as pessoas queiram te conhecer mais de perto. Que possamos no dia a dia ser mais compassivos, sermos mais acolhedores, que possamos ser mais amorosos. Nós precisamos testemunhar do prazer, do que é ter Jesus na vida da gente. Portanto, queridos irmãos, entendemos que a presença de Deus nos traz bênçãos que nada neste mundo pode nos proporcionar. Acima de tudo, ela nos constrange, ou deve, pelo menos, a mim e a você, deve nos constranger a compartilhar com outros esse privilégio. Antes de voltar para o céu, Jesus nos deixou uma certeza. Abra sua Bíblia em Mateus 28. Mateus 28, 18. Para finalizarmos a reflexão desta manhã. Em Mateus 28, 18, nós lemos as palavras do Senhor quando disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. A promessa do Senhor não falha. Deus promete estar conosco todos os dias até a sua volta. Mas Ele também pede que eu e você possamos sair e compartilhar essa certeza da promessa, da presença de Deus todos os dias. Precisamos dizer para as pessoas que elas não estão sozinhas. Precisamos dizer que Jesus está com elas e que Jesus vai voltar um dia. O Senhor nos chama para estarmos mais pertinho dEle, para buscarmos aquelas pessoas que desejam a presença dEle. Enfim, precisamos viver no nosso dia a dia, nós precisamos, em nossa vida, refletir a presença de Deus. Que todas as pessoas, assim como Moisés, quando desceu do monte, tinha o seu rosto iluminado,
E todos perceberam que ele havia estado na presença de Deus e ficaram reverentes e contritos, porque aquela pessoa esteve na presença de Deus. Nós hoje precisamos refletir através da nossa vida, da nossa influência, que nós temos uma vida na qual Deus habita. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio que o Senhor é fiel, que Ele vai permanecer conosco sempre até a sua volta. E eu desejo ter a presença de Jesus na minha vida, porque Ele é que faz a diferença. E eu pergunto a cada um que está aqui nesta manhã: você também deseja ter a presença de Deus na sua vida? Amém. E se você deseja tanto e buscar a presença de Deus, você também deseja compartilhar a certeza da presença de Deus com aquelas pessoas que precisam conhecê-lo mais? Amém. Que Deus seja misericordioso para conosco, que Ele habite cada dia em nosso coração, por sua infinita graça, por sua infinita bondade. Que o Senhor permaneça conosco hoje e sempre, é a minha oração, meu desejo nesta manhã. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos então ficar em pé, vamos louvar o Senhor, desejando e suplicando a presença do Senhor. Vem, Santo Espírito, agora, habita em meu ser. Cantemos. Vem, Santo Espírito, agora. Vem, te pedimos a orar. Vem com poder inspirar-nos. Sim, vem nos reavivar. Vem como água. Vem como água sedento. Traze o faminto pão. Vem e sacia minha alma. Faz puro meu coração. Vem como a brisa suave. Vem com teu resplendor. Dá-nos vigor e alegria. Enche-nos com teu amor. Última estrofe. Ó, vem, Espírito Santo, bom. Clame ao Senhor nesse momento. Vem inundar nossa vida. Fale com Deus. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque em sua infinita misericórdia, o Senhor deseja habitar em nosso coração. Muito obrigada porque o Senhor perdoa e o Senhor está disposto a transformar nossas vidas para que possamos, Senhor, refletir
a Tua imagem, a Tua presença, onde quer que nós estamos. Obrigada porque o Senhor deseja que nós sejamos luzes. O Senhor deseja que possamos marcar outras vidas, mostrando a elas o caminho da salvação. Portanto, Senhor, sabemos, sem Ti nada podemos fazer, mas pelo Teu Espírito Santo, pela presença do Senhor em nós, nós seremos capazes de sair e de testemunhar do Teu amor a tantas pessoas que desejam conhecer a esperança, desejam conhecer a salvação, desejam conhecer a paz. Portanto, Senhor, abençoa a cada um de nós, que possamos ter uma influência marcante, que as pessoas possam ver em nós cristãos coerentes, servos Teus, verdadeiros, que possamos honrar o Teu nome em todos os aspectos de nossas vidas. Pedimos, Senhor, a Tua bênção, a Tua paz, que possamos no restante deste dia ter comunhão plena contigo e também durante todos os dias de nossa vida, que o Senhor se faça presente até a sua volta. Nós Te rogamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.